Imagine fazer parte de uma equipe de resgate. Depois de meses procurando pessoas desaparecidas, vocês finalmente encontram uma pequena cabana perdida no meio de uma floresta coberta de neve. A porta está fechada, o silêncio é absoluto. Quando ela é aberta, uma cena difícil de acreditar aparece diante de seus olhos. Sobre uma cama improvisada está o corpo de um homem. Ele morreu ali, mas existe um detalhe que transforma aquele lugar em um dos maiores mistérios da história. A poucos metros do corpo existem dezenas de latas de comida, cobertores, roupas quentes, fósforos e combustível suficiente para manter a cabana aquecida durante muito tempo. Nada disso havia sido usado. Como alguém pode morrer de fome cercado por comida? E essa então era a única pergunta. Aquele homem fazia parte de um grupo de 5 amigos que desapareceram meses antes. 2 deles já haviam sido encontrados mortos na montanha. Outro desapareceu sem deixar qualquer rastro. E o último jamais foi encontrado. Até hoje, ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Esta é a história de Yuba County 5, e este é mais um Arquivo Perdido. Era 24 de fevereiro de 1978. 5 amigos saíram da cidade de Yuba City, na Califórnia, para assistir a uma partida de basquete universitário na cidade de Chico, a cerca de 80 km de distância. Eles eram muito próximos e compartilhavam uma paixão em comum, o basquete. No dia seguinte, participaram de um torneio especial organizado para atletas com deficiência intelectual, um evento pelo qual estavam extremamente animados. Jack Madruga era o mais velho do grupo e também o motorista daquela noite. Bill Sterling era conhecido pelo seu jeito tranquilo e reservado. Ted Weir era extremamente competitivo quando o assunto era basquete e falava constantemente sobre o torneio do dia seguinte. Jack Huet era o mais brincalhão entre eles. Já Gary Matias tinha uma história diferente. Ele havia servido ao exército e convivia com a esquizofrenia, mas estava estabilizado com tratamento e era considerado capaz de levar uma vida relativamente independente. Depois do jogo, os 5 passaram rapidamente por uma loja de conveniência, compraram refrigerantes, salgadinhos e chocolates para a viagem. A funcionária que os atendeu lembraria mais tarde que todos pareciam felizes e conversavam sobre o torneio que aconteceria na manhã seguinte. Nada indicava que aquela seria a última vez em que seriam vistos juntos. Depois de deixar a cidade de Chico, o caminho até Yuba City era simples. A estrada era conhecida por todos eles, e Jack já havia feito aquele trajeto diversas vezes. Era praticamente impossível se perder, mas, por algum motivo que jamais foi explicado, o carro não seguiu em direção à casa. Em vez disso, continuou viagem por uma estrada da montanha conhecida como Oroville Quincy Road. Quanto mais avançava, mais distante ficava da rota correta. Quilômetros após quilômetros, eles se afastavam completamente do caminho que deveriam seguir. O mais estranho é que nenhum deles tinha qualquer motivo conhecido para estar naquela região. Não possuíam familiares ali, não tinham compromissos e jamais comentaram sobre visitar aquele lugar. Era uma estrada escura, cercada por floresta e que durante o inverno costumava ficar coberta por neve. Naquela mesma noite, um homem chamado Joseph Scones dirigia por essas estradas, quando sofreu um problema cardíaco. Enquanto tentava descansar dentro do próprio carro, ele afirmou ter visto luzes ao longo e pessoas caminhando próximas a outro veículo. Segundo seu relato, chegou a pedir ajuda, mas as luzes desapareceram pouco tempo depois. Os investigadores nunca conseguiram confirmar quem eram aquelas pessoas, mas o depoimento acabou entrando para o registro do caso. Poucas horas depois, os 5 amigos haviam desaparecido completamente. Os dias começaram a passar, e a ausência dos 5 amigos logo chamou a atenção das famílias. Aqueles homens tinham uma rotina muito previsível. Nenhum deles desaparecia por vontade própria, muito menos deixaria de comparecer ao torneio de basquete que esperavam havia semanas. Quando perceberam que algo estava errado, uma grande operação de busca foi iniciada. No dia 28 de fevereiro, 4 dias após o desaparecimento, a primeira pista finalmente apareceu. O carro de Jack Madruga foi encontrado em uma estrada da montanha, próximo ao Parque Nacional de Plumas. À primeira vista, parecia que o veículo havia sido abandonado às pressas, mas quando os investigadores começaram a analisá-lo, perceberam que nada fazia sentido. O carro não havia sofrido nenhum acidente grave, não existia marcas de colisão, os pneus estavam em boas condições e o motor funcionava normalmente. Mais tarde, um mecânico conseguiu ligar o veículo sem grandes dificuldades. Apesar de estar parcialmente preso na neve, muitos investigadores acreditavam que, com algum esforço, ainda seria possível retirá-lo dali. Então surgiu uma pergunta que até hoje permanece sem resposta. Se o carro ainda funcionava, por que os 5 decidiram abandoná-lo? Outros detalhes chamou a atenção. Dentro do veículo estavam casacos, pertences pessoais e até a embalagem dos lanches comprados depois do jogo de basquete.
Não havia sinais de luta, nem indício de que alguém tivesse sido atacado ali. Era como se todos simplesmente tivessem saído do carro e começado a caminhar pela montanha. Mas caminhar para onde? Naquela região, durante o inverno, as temperaturas podiam ficar abaixo do zero. A neve aumentava a cada hora, e quanto mais escurecia, menores eram as chances de sobrevivência. Mesmo assim, foi exatamente isso que eles fizeram. As buscas continuaram durante semanas. Helicópteros sobrevoaram a região. Voluntários percorreram trilhas, e equipes especializadas vasculharam cada área acessível da montanha. Mas o inverno era rigoroso demais. A neve cobria praticamente tudo, dificultando qualquer tentativa de localizar os desaparecidos. Somente 4 meses depois, quando parte da neve começou a derreter, um grupo de motociclistas encontrou uma pequena cabana pertencente ao serviço florestal. Ela ficava aproximadamente 30 km de onde o carro havia sido abandonado. Ao entrar no local, encontraram uma cena que nenhum deles esqueceria. Sobre uma cama improvisada estava o corpo de Ted Weir. Ele havia sobrevivido por muito mais tempo do que qualquer pessoa imaginava. Os médicos concluíram que Ted viveu durante semanas após desaparecer, perdendo dezenas de quilos antes de morrer. O mais assustador é que ele não morreu congelado. Tudo indicava que sua morte aconteceu lentamente, enquanto permanecia dentro daquela cabana. Quando os investigadores começaram a examinar o ambiente, fizeram uma descoberta que transformou aquele caso em um dos maiores mistérios da história americana. Dentro da cabana existiam armários repletos de comida. Havia centenas de refeições desidratadas, latas de alimentos, fósforos, cobertores, roupas de frio e um sistema de aquecimento disponível. Grande parte daqueles suprimentos nunca chegou a ser utilizada. Alguns alimentos haviam sido abertos, indicando que alguém realmente permaneceu ali por um período. Mas a enorme maioria continuava intacta. Era comida suficiente para manter várias pessoas vivas durante semanas. Então surgiu a pergunta que ninguém conseguia responder: por que Ted morreu de fome em um lugar onde a comida não faltava? E havia um detalhe ainda mais estranho: tudo indicava que ele não esteve sozinho durante parte daquele tempo. Quando os peritos começaram a analisar o interior da cabana, perceberam que Ted Weir havia permanecido vivo por muito tempo depois do desaparecimento. Pela condição do corpo e pelos exames realizados, estimou-se que ele sobreviveu por várias semanas, talvez até cerca de 2 meses antes de morrer. Isso significava que, durante todo esse período, ele teve tempo suficiente para explorar o local, mas quase nada fazia sentido. A cabana possuía um fogão a gás, capaz de aquecer o ambiente durante o inverno. Havia armários cheios de comida desidratada, latas de alimentos, fósforos, cobertores, roupas de frio e equipamentos de sobrevivência deixados pelo serviço florestal. Muitos desses suprimentos sequer foram abertos. Os investigadores descobriram que algumas latas haviam sido abertas utilizando um abridor militar que estava dentro da própria cabana. Isso indicava que alguém realmente utilizou parte dos alimentos, porém a quantidade consumida era muito pequena para o tempo que Ted permaneceu vivo naquele local. Outro detalhe chamou ainda mais atenção: Ted estava deitado sobre a cama, envolvido por vários cobertores. Seus pés apresentavam sinais graves de congelamento, e parte de sua perna havia sido amputada de maneira improvisada. Os médicos acreditam que essa amputação ocorreu devido ao avanço da gangrena causada pelo frio extremo. Não foi possível determinar quem realizou o procedimento, mas tudo indicava que aconteceu enquanto Ted ainda estava vivo. Essa conclusão abriu um espaço para uma das perguntas mais inquietantes de todo o caso. Se Ted não tinha condições físicas para cuidar de si mesmo, quem colocou aqueles cobertores sobre ele? Quem abriu parte da comida? Quem tentou tratar seus ferimentos? Ou será que ele conseguiu fazer tudo isso sozinho? Até hoje, ninguém sabe responder. Enquanto a investigação avançava na cabana, equipes continuavam vasculhando a montanha em busca de outros desaparecidos. Pouco tempo depois, encontraram os corpos de Jack Madruga e Bill Sterling, relativamente próximos um do outro. Ambos haviam morrido por hipotermia enquanto tentavam atravessar a neve. Alguns metros adiante também foram localizados os restos mortais de Jack Ruett. As evidências indicavam que os três provavelmente caminharam até não conseguirem mais continuar. O frio intenso, a neve profunda e o terreno acidentado transformaram aquela caminhada em uma luta impossível contra o tempo. Mas ainda faltava uma pessoa: Gary Matias. Ao contrário dos outros 4, Gary nunca foi encontrado. As equipes realizaram diversas buscas durante os anos seguintes. Trilhas foram percorridas novamente, novas áreas foram exploradas, e até investigações independentes tentaram localizar qualquer vestígio dele. Nada, nenhum corpo, nenhuma peça de roupa, nenhum objeto, nenhum sinal. Até hoje, Gary Matias continua oficialmente desaparecido.
Esse detalhe mudou completamente a forma como o caso passou a ser visto. Se todos haviam morrido na montanha, onde estava Gary? E mais importante, será que ele realmente morreu naquela região ou conseguiu sair dali? Era uma pergunta que transformava um simples caso de desaparecimento em um quebra-cabeça muito maior. Porque se Gary sobreviveu por algum tempo, talvez ele fosse a única pessoa que soubesse exatamente o que aconteceu naquela noite. Mais de 40 anos se passaram desde o desaparecimento dos 5 amigos. Mesmo com centenas de entrevistas, perícias e buscas realizadas ao longo das décadas, os investigadores nunca conseguiram reconstruir exatamente o que aconteceu naquela noite. Por causa disso, diversas teorias começaram a surgir. Poucas são baseadas em evidências encontradas durante a investigação, outras nasceram da imaginação popular, e é importante separar uma coisa da outra. A primeira hipótese é a de que Gary Matias, por conhecer melhor a região de matas e sobrevivência graças ao período em que serviu ao exército, tenha convencido o grupo a seguir por aquela estrada. Talvez acredita-se que conhecia um atalho, ou talvez tivesse algum motivo para entrar na montanha. O problema é que não existe qualquer prova de que isso realmente tenha acontecido. Outras teorias sugerem que os 5 fugiam de alguma coisa. O depoimento de Joseph Scons, o homem que afirmou ter visto luzes e pessoas na montanha naquela noite, alimentou essa possibilidade durante muitos anos. Alguns acreditam que eles possam ter encontrado outras pessoas na estrada, ou presenciado alguma situação que os fez abandonar o carro. No entanto, nenhuma evidência confirma essa hipótese, e o relato nunca pôde ser verificado de forma independente. Também existe a possibilidade de que eles simplesmente tenham se perdido. A neve aumentava rapidamente naquela noite, a visibilidade era baixa e o frio extremo poderia ter causado desorientação. Em situações assim, pessoas podem tomar decisões completamente irracionais. Ainda assim, essa explicação não responde porque eles seguiram quase 50 km pela montanha antes de abandonar um carro que ainda podia ser retirado dali. E talvez o detalhe mais intrigante continue sendo a cabana. Ela representava a melhor chance de sobrevivência que qualquer pessoa poderia desejar em uma tempestade de neve. Havia comida, abrigo, roupas e aquecimento. Mesmo assim, apenas uma pequena parte dos recursos foi utilizada. É justamente esse conjunto de fatos que torna o caso tão difícil de explicar. Na noite de 24 de fevereiro de 1978, 5 amigos saíram para assistir a uma simples partida de basquete. Eles compraram refrigerantes, salgadinhos e voltaram para o carro imaginando que estariam em casa poucas horas depois. Mas, por algum motivo que ninguém conseguiu explicar, seguiram por uma estrada completamente diferente da rota planejada. Abandonaram um carro que ainda funcionava, caminharam quilômetros em meio à neve, encontraram uma cabana capaz de mantê-los vivos, e ainda assim 4 deles morreram. O 5º desapareceu para sempre. Décadas se passaram, investigadores se aposentaram, testemunhas morreram. Novas buscas foram realizadas, mas a pergunta continua exatamente as mesmas. Por que eles deixaram o carro? O que aconteceu naquela montanha? Quem esteve com Ted Weir dentro da cabana? E onde estava Gary Matias? Talvez essas respostas tenham desaparecido junto à neve daquele inverno. Ou talvez a verdade ainda esteja escondida em algum lugar das montanhas da Califórnia, esperando para ser descoberta. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acredita que realmente aconteceu com o Yuba Count 5? Eles apenas se perderam? Fugiam de alguma coisa? Ou existe uma parte dessa história que nunca veio ao público? Deixe suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, casos sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns casos são esquecidos, outros continuam sem resposta. E este foi mais um Arquivo Perdido.